Vocês estão conseguindo enxergar a tela aí, né, gente? Todo mundo? Não, Tá aparecendo não a tela? Ah, eu acho que eu fiz alguma bobagem. Peraí, vamos lá. Agora tá, né? tá sim. Beleza. Ó, gente, então é o seguinte, ó. É, nós vamos começar hoje um conteúdo novo, tá? Aqui dentro da Química 2. A gente encerramos aí o conteúdo de cinética química, que tratava das velocidades, né? E agora a gente vai tratar de um outro conteúdo chamado de equilíbrio químico, né? Eu vou só mostrar mais ou menos uma ideia geral do que a gente vai estudar. Porque é o seguinte, ó, lá na termodinâmica, a gente estuda, né, a energia envolvida em uma reação química. Aí na cinética química, a gente estuda a velocidade envolvida numa reação química. E aí, quando eu falo de velocidade, vocês já vão lembrar, eu não estou tratando só estritamente do conceito de velocidade, eu também trato das teorias envolvidas para explicar as velocidades, e a gente também tratou dos fatores que influenciam as velocidades, que foi nosso último conteúdo. Então a gente estuda a velocidade de um modo geral. E agora a gente vai estudar uma outra coisa, que é o equilíbrio químico. O que que o equilíbrio químico vai me trazer de informação a respeito da reação química? Porque eu já sei que a termodinâmica traz a informação da energia, sei que a cinética traz a informação da velocidade. E o equilíbrio traz qual a informação? O equilíbrio ele vai trazer para a gente a informação sobre a extensão de uma reação. O que é a extensão de uma reação, professor? É o grau que essa reação avança para formar os produtos, ou seja, a capacidade que uma reação tem de sair dos reagentes e formar os produtos, ou seja, a extensão com que essa reação ocorre. Porque, por exemplo, uma reação ela pode começar ali rapidinho e já já formar os produtos e acabar. Já tem outras reações que elas demoram para atingir os produtos, ela tem, digamos, uma extensão maior, né, do choque dos reagentes até atingir os produtos, ela tem, digamos assim, uma extensão reacional maior. Então, o equilíbrio químico, ele vai trazer para a gente uma informação sobre a extensão ou o grau de avanço de uma reação. Basicamente isso. E aí, daqui a pouco, quando a gente estiver tratando de fato dos conceitos de equilíbrio, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou querendo falar com essa questão de avanço de uma reação química. Tá dando para escutar, gente? Tá tranquilo o áudio aí? Tá sim. Tá, então vamos lá. Então é o seguinte, ó, vamos começar aqui com a ideia. É basicamente o estudo geral, né, dos equilíbrios químicos. Então, o nosso conteúdo aqui agora é equilíbrio químico. Então, a gente vai estudar, de maneira geral, o que é esse tal de equilíbrio químico, tá? Então, primeira coisa, aqui tem a questão do conceito de reações reversíveis, tá? Então, é o seguinte, dentro da química, a gente tem reações que são reversíveis e temos reações que são irreversíveis. Então, vamos lá. Por exemplo, as reações irreversíveis são aquelas reações que, quando elas começam, rapidamente elas se completam e não tem meio que volta, né? Então, por exemplo, deixa eu lembrar de um exemplo prático aqui para gente, de reação que ela começa, se completa e não tem mais a reação de retorno, digamos assim. Por exemplo, quando a gente queima um palito de fósforo em casa, né? Todo mundo já fez isso, né? Para acender o fogão, a churrasqueira, qualquer, para, sei lá, para queimar alguma coisa. Então, por exemplo, quando você risca o palito de fósforo, ali é um processo químico, é uma reação. Quando o palito de fósforo ele é queimado, né? Aquela reação ali, ela rapidamente se processa e pronto, finaliza. Ela não tem uma reação de volta, digamos assim, não tem um processo inverso, né? Você não vai queimar o palito e aí ele vai ter uma reação inversa e no final você vai conseguir recuperar o palito ou ele vai se tornar, ou ele vai ficar ali sem ser queimado. Não, você vai riscar, na hora que ele pega o fogo, entra no processo de combustão, rapidamente ele apaga e a reação já acabou, já era, não tem volta. Isso é uma reação que a gente chama de reação irreversível, que ela acontece, enquanto houver reagente, ela vai acontecer. Depois que acabar o reagente, a reação finaliza, acaba. Só que na química, aí vocês vão achar isso aqui meio louco. Só que na química existem umas reações que elas são chamadas de reações reversíveis. O que quer dizer reações reversíveis, professor?
São reações que elas acontecem de modo direto, mas também elas acontecem de modo inverso. É meio louco isso. Então a gente vai ver isso aqui agora. Ó. Por exemplo, vocês vão ver esse recipiente aqui, que está na tela de vocês, que é um recipiente de água. Tá? É um recipiente de água, ele está fechado. Nessa parte inferior, né, essa parte em azul mais escuro, eu tenho água líquida. Estão vendo aí, né? Eu tenho água líquida. Na parte de cima, eu tenho água na fase de vapor, tá? É o vapor da água, como quando eu estou fervendo água no fogão, por exemplo, né? Tá subindo aquele vapor ali é água, só que é água na fase gás, digamos assim, tá? E aí a reação química que está acontecendo aqui, gente, é essa passagem da água líquida para água na fase de vapor. Por que está acontecendo isso, professor? Porque eu estou, digamos assim, aquecendo esse recipiente. Então, a água líquida, ela está passando para a fase de vapor. Só que vai ter um determinado momento que essa água na fase de vapor, ela vai se chocar contra as paredes aqui do recipiente e ela vai se transformar também em água líquida. Ela vai ter a reação inversa. Ou seja, tem uma reação direta, que é água líquida se transformando em vapor, essa setinha para cima, mas em um determinado momento eu vou ter também água na fase de vapor transformando-se em água líquida. Então eu vou ter tanto a reação direta, que a gente chama, quanto a reação inversa. E aí reações desse tipo aqui, gente, são chamadas de reações reversíveis. São reações que eu tenho um reagente formando o produto e o produto também pode se combinar para formar os reagentes. É meio louco isso, mas isso acontece. E aí, geralmente, a gente representa essas reações químicas reversíveis com essa dupla seta aqui que está na tela de vocês, ó. Essa setinha. Então, essa seta com os dois sentidos, quando vocês verem nos livros ou na internet, em uma reação química ou numa equação química, ela está representando reações reversíveis, que são reações que acontecem no sentido, mas também acontecem no outro sentido inverso. Tá? Então, quando ela acontece aqui, ó, dos reagentes para formar os produtos, a gente chama de reação direta. E quando ela acontece dos produtos para formar os reagentes, a gente chama de reação inversa. E aí a velocidade de reação direta a gente chama de VD, né? Velocidade da reação direta. E a velocidade da reação inversa a gente chama de VI, velocidade da reação inversa, tá? Ou seja, essa reação aqui, tanto a direta quanto a inversa, elas acontecem. E se elas acontecem, elas irão acontecer com uma certa velocidade. E a gente chama de velocidade de reação direta e velocidade de reação inversa, tá? Então, no geral é isso. Eu tenho reagentes se formando produtos e os produtos se reorganizam para voltar para os reagentes. Ou seja, é uma reação de mão dupla. Ela acontece no sentido direto e acontece também no sentido inverso. Tá dando para entender, gente? Tá sim. Aí alguém vai perguntar assim, professor, toda reação química acontece isso? Não. Como eu acabei de falar, no caso do exemplo da queima do palito de fósforo, lá não. Lá depois que você risca o palito, ele queimou, e aí quando ele acabou a combustão, já era, a reação finaliza. Não tem essa reação de ida e reação de volta. Só que algumas reações na química apresentam essa característica de reversibilidade. Elas acontecem tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Então, de modo geral, não são todas reações, tá? Então, existe classe de reações reversíveis, que é esse exemplo aqui, e existe casos de reações irreversíveis, tá? Que só acontecem num sentido, beleza? E aqui eu só estou dizendo, né, que a velocidade VD, que é a velocidade da reação direta, ela é a velocidade de vaporização, né, que é a passagem do líquido para o vapor, vaporização. Já o VI, que é a reação inversa, que é a passagem do vapor para o líquido, a gente chama de velocidade de condensação. Isso para esse caso específico da água. Tá? É aquelas passagens que vocês já viram, né? Da água líquida para a fase de vapor, vaporização. Da água na fase de vapor para a água líquida, condensação. Então a gente já viu isso daqui, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, professor, e esse negócio de equilíbrio? O que é esse equilíbrio que o senhor disse que vai falar e até agora não falou? Só falou desse negócio de reação de ida e reação de volta. Então é o seguinte, ó. Quando a velocidade da reação direta, tá? Que é o meu VD, quando essa velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, a gente dizemos, né? Ou estabelecemos que o sistema reacional atingiu o equilíbrio. Atingiu o equilíbrio. Nesse caso aqui, a gente nem vai chamar de equilíbrio químico, porque aqui é um processo físico, né? A gente vai chamar só de equilíbrio. Mas já a gente vai estender essa ideia para equilíbrio químico, tá? Então, graficamente, a gente vai já representar essa ideia de equilíbrio. Então, no geral, o que é o equilíbrio químico? É quando a velocidade
da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Aí a pessoa vai olhar e vai falar assim, professor, então quer dizer que o sistema vai... Pelo menos visualmente, quando a gente olhar um sistema em equilíbrio, a gente acha, pelo menos no visual, que o sistema ele não está mais acontecendo a reação química. Por quê? Porque o sistema fica meio parado, né? A transformação química ele fica parada. Só que se você pensar que não está acontecendo processo químico, esse é um pensamento errôneo, errado, digamos assim. Tá? Por quê? Porque ele está meio que parado porque as velocidades são iguais. Tanto a velocidade de passagem do reagente para o produto, ela é igual à velocidade de passagem do produto para o reagente. Aí você olha, você acha que ali não está acontecendo nenhuma reação, mas de fato está. Porque o equilíbrio, a gente chama esse equilíbrio aqui de equilíbrio dinâmico, né? A olho nu parece que está parado, porque as velocidades são iguais, mas só que ele não está parado, está acontecendo as transformações. Só que como as velocidades são iguais, fica imperceptível a olho nu, tá? Então, toda vez que alguém perguntar para vocês o que é o equilíbrio químico, vocês já vão mencionar. O equilíbrio químico acontece quando eu tenho reações reversíveis e na qual a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Esse é o equilíbrio químico. Então, o conceito de equilíbrio bem básico, bem geral é esse. Acontece quando eu tenho reações inversas e a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, por isso que vem o nome equilíbrio. O sistema está equilibrado, porque as velocidades são iguais. Tá dando para entender, gente? Sim. Então, vamos lá. Existe um esquema de gráfico para a gente poder entender esse conceito de equilíbrio, tá? Então existe esse gráfico. Esse gráfico, ele mostra uma variação de velocidade, já que eu tô percebe que o equilíbrio, ele tem relação direta com a velocidade, né? Então, ó, é um gráfico de velocidade. Vamos interpretar esse gráfico e aprender a entender que informação ele está trazendo para a gente. Então, eu tenho um gráfico na qual eu tenho velocidade em função do tempo, ou seja, um gráfico de velocidade versus tempo, tá? E aqui eu tenho duas curvas. Eu tenho uma curva da reação direta e tenho a curva da reação inversa. E aqui eu tenho um tempo t qualquer. Aqui, gente, ó, bem no início do gráfico, o meu valor de t, aqui, ó, o meu valor de t, ele vale zero. Então aqui é o tempo zero, bem no início do gráfico, ó, tempo zero. No início do gráfico, no tempo zero, eu quero que vocês olhem as quantidades a velocidade da reação direta e da reação inversa. Vocês vão perceber, ó, no tempo zero, que a velocidade da reação direta, ela é grande, ela é alta, ela é o máximo aqui, ó. A velocidade da reação direta é o máximo. Já a velocidade da reação inversa, ela é zero, é zero, tô tocando aqui o gráfico, ó, tá? Ela é, digamos assim, zero não, ela é uma velocidade praticamente inexistente, né? Ela é uma velocidade muito baixa. Por que ela é uma velocidade baixa? Porque no tempo zero, eu só tenho as quantidades dos reagentes, né? No tempo zero, eu só tenho as quantidades dos reagentes, certo? Então, não tenho produto formado ainda, porque não iniciou a reação. Então, eu só tenho os reagentes. Então, a velocidade da minha reação direta ela é maior. Agora, à medida que o tempo cresce, ou seja, eu estou saindo da esquerda e vindo para a direita, vocês estão percebendo que o gráfico da reação direta ele diminui e o gráfico da reação inversa ele aumenta. Por quê, professor, que acontece isso? Porque à medida que o tempo passa, eu tenho reagentes, né? Então, vou só escrever aqui para vocês entenderem. Ó. Digamos que eu tenho um reagente A, e esse reagente A vai formar um produto B, tá? Formar um produto B. Eu tenho também o produto B formando o reagente A, né? E à medida que o tempo passa, as minhas concentrações do produto B vão aumentando. Consequentemente, a minha velocidade de reação do produto B para formar o produto A, ela também aumenta, já que a velocidade depende da concentração, né? Então, depende da quantidade de reagente, como a gente viu na aula de cinética, né? Que quanto maior a minha concentração de uma espécie, maior a velocidade, né? Dessa reação. Então, à medida que o tempo passa e mais produtos B vão sendo formados, então quer dizer que o gráfico da reação inversa, do B formando A, ele vai aumentar. Já da reação direta vai diminuir. E aí, ou seja, é um aumentando e um diminuindo. Só que aí, a partir desse tempo T, que vocês estão observando aqui, ó, a partir desse tempo T, acontece um fenômeno interessante. Os dois gráficos, eles se unem em uma linha horizontal só. E aí, o que isso significa? Significa que a minha velocidade, ela não está mais variando com o tempo, ela está constante. No início, ó, percebe que uma velocidade diminuía da reação direta e da reação inversa aumentava. Só que a partir desse tempo T,
acontece esse fenômeno, que as velocidades elas não variam mais, elas permanecem constantes. E o que que está acontecendo? Aí alguém vai falar assim, professor, lá no começo tinha duas linhas, tinha duas curvas para cada reação, e agora só tem uma. Por que que só tem uma? Porque a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Se são iguais, então eu só vou ter uma linha, uma curva só. E aí, nesse ponto em que eu tenho as velocidades iguais, ou seja, velocidades constantes, eu atingi o ponto de equilíbrio. Tá? Então, por que, que não está mais variando para suas velocidades? Por que, que se tornou só uma curva? Porque aqui atingiu o equilíbrio químico. Tá? Então, foi a partir de que ponto, professor? Foi a partir desse ponto T. E aí, outro ponto interessante. Vocês estão percebendo que a velocidade ela não está variando. Tá? Ela não está variando, mas ela não é zero. Ela é constante, mas ela não está variando. Então, significa que eu tenho velocidade da reação direta igual à velocidade da formação inversa, velocidade da reação inversa. Tá? Então, graficamente, os equilíbrios químicos eles são representados por essas curvas nesse mesmo estilo, da reação direta, da reação inversa, e aí a partir de determinado ponto, que eu estou escrevendo aqui como ponto, a partir do determinado ponto, tempo t, desse pontinho aqui, ó, eu atingi o ponto de equilíbrio. Tá? Então a gente interpreta o gráfico assim. Deu para entender, pessoal? Ficou confuso? Acho que deu pra entender. E os outros? Deixa eu voltar aqui na sala e perguntar para vocês, o Moacir, não sei quem foi que falou, a Rayane, Laura, o Eduardo, o Manuel Inácio, acho que foi quem falou, a Laiane. Estão conseguindo entender, pessoal? Deu pra entender, sim. Então vamos lá. Ó, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, vocês vão me falando aí, gente. E aí, ó, a gente vai chegar num conceito formal de processo reversível, de reação reversível. Então tá aqui embaixo, ó, para vocês já gravarem, né? Se bem que não precisa tirar print, porque eu vou mandar para vocês o slide, mas vocês já vão sacar, ó. Uma reação reversível é aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos. Tá? Então, o conceito de reação reversível é esse. São aquelas reações que se processam simultaneamente nos dois sentidos. E esse nome simultaneamente é interessante, gente, porque não vão pensar que a reação ela vai assim, ó, o produto A forma o produto B. Aí, quando acabar, que o produto B vai formar o A, não. Elas vão acontecendo simultaneamente. Do mesmo jeito que o produto A, que o reagente, ó, do mesmo jeito que esse reagente A, né? Ó, do mesmo jeito que esse reagente A vai formar o produto B, simultaneamente, à medida que o produto B vai sendo formado, ele também espera, ele já vai formando o reagente A. Tá? Isso acontece de maneira simultânea. Não pense que eu tenho que consumir todo o reagente A para formar o B, e aí depois que acabou o A, aí o B vai começar a restaurar o A. Não é assim, tá? Simultaneamente, à medida que o A já vai começando a formar o B, por mais que seja pequenas quantidades, ele já vai começar a formar o A também. Então, acontece de maneira simultânea. Porque às vezes as pessoas pensam que eu tenho que transformar o A todinho no B, aí acabou o reagente. Aí agora o B não tem o que fazer, vai se restaurar no A. Não, não é assim. Tá? Acontece de maneira simultânea, gente. Então é importante que vocês entendam isso daí. Tá? Agora, para facilitar a nossa vida e sair desse negócio de conceito de A, de B, essas coisas, a gente vai tentar entender aqui o equilíbrio com essa tabela aqui de maneira um pouco mais didática, de maneira um pouco mais clara, tá? Então vamos lá. Essa tabela, ela vai trazer para a gente o tempo, é uma tabela que traz informações de tempo, traz informações sobre velocidade de reação direta e velocidade de reação inversa, ela traz informação sobre reagente e produto, tá? Contidos aqui na minha reação. E ela traz informação sobre concentração. Concentração é quem? São as quantidades de reagente e de produto, que é o que eu vou trabalhar no equilíbrio químico. No equilíbrio ou em qualquer reação química, eu estou sempre interessado nas quantidades de produtos e reagentes. Tá? Então, essa tabela traz isso. Então, tem o tempo, velocidade, reagente, produto e tem a concentração. Tá? Lembrando aqui, gente, ó, que os reagentes eles estão designados com essas bolinhas, essas esferas pretas, tá? Pretas com branco, tá? Já o produto são essas bolinhas vermelhas, tá? Então essa reação aqui é mais ou menos uma reação flamenguista, ela só tem preto e vermelho, tá? Então os reagentes são pretas e os produtos são vermelhos, tá? Então vamos lá. No tempo zero,
tá? Ou seja, no tempo que a minha reação ainda nem começou, só existe velocidade da reação direta e só existe reagente. Por que só existe reagente? Porque a minha reação não começou ainda, está no tempo zero. Então, não tem como ter produto se a reação nem começou, só tem reagente. E eu tenho que concentração de reagente, professor? Eu tenho 20, que é a minha quantidade do reagente, né? Concentração, eu tenho 20. E dos produtos, eu tenho quanto? Tenho zero. Porque eu acabei de falar que a reação não começou, né? Aí, digamos que eu comece a reação, né? Misture lá os reagentes ou comece a cronometrar e a reação está acontecendo no laboratório. E aí eu vou, de novo, fazer a medida. Eu vou fazer a medida agora em 10 minutos para ver como que o meu sistema está se comportando em 10 minutos. Quando eu vou olhar para 10 minutos, eu percebo que eu já tenho uma mistura, gente, ó. Eu já tenho uma mistura de reagente, que são as bolinhas pretas, e tem as misturas já de produtos que são formados, tá? Só que nesse tempo aqui, ó, de 10 minutos, a minha seta para reação direta, ela é muito maior do que a seta para reação inversa. Quer dizer o quê? Que a minha reação direta está acontecendo com a velocidade maior. Então aqui eu não tenho equilíbrio químico ainda. Por quê? Porque as velocidades são diferentes. A seta da reação direta está maior do que a seta da reação inversa. Então, se não tem velocidades iguais, não tem um equilíbrio. E em termos de concentração, ó, percebe que no início eu tinha 20 de reagente e 0 de produto? Agora, gente, eu já tenho 12 de reagente e já tenho 8 de produto. Já tem uma mistura, né? Já tem uma distribuição melhor. É óbvio que a somatória vai dar 20, né? Por quê? Porque eu tinha 20 de reagente inicial. E a matéria, como vocês sabem, ela não pode ser criada nem destruída, ela é apenas transformada. Então, se no início eu tinha 20, no decorrer da minha reação, eu tenho que ter os 20, porque a matéria não vai ser perdida nem nada, tá? Então, isso para 10 minutos. Agora eu vou fazer uma análise em 20 minutos. Então, a reação está lá acontecendo, está no cronômetro, eu analisei em 10 minutos, deixei a reação acontecer, fui tomar um café e voltei, o galo voltou e voltei para analisar a reação no tempo de 20 minutos, né? Tá aqui, ó. Olhei a reação em 20 minutos. Em 20 minutos, vocês percebem que a seta da reação inversa, da reação direta, ainda está mais... Pode falar. Dá para você poder voltar um pouquinho, porque minha internet caiu e eu não consegui acompanhar. Em qual parte? No parte de 10 Essa minutos? última parte que o professor tá... mais ou menos, não, há uns 5 minutos para trás aí. Não, mas nesse slide ou no slide anterior? No slide anterior. Ah, o slide anterior, nesse daqui? Ou no outro, ou no antes desse? Não, nesse daí mesmo. Não, esse daqui, ele foi basicamente... deixa eu só voltar aqui na sala. Esse daqui, ó, foi basicamente para mostrar a questão da velocidade da reação direta e da reação inversa, né? Que a partir de um determinado tempo, essas velocidades elas vão se igualar e aí eu vou ter uma linha constante aqui no gráfico, né? Porque a velocidade da reação direta e da reação inversa elas serão iguais, tá? E aí também eu mostrei aqui o conceito de reação reversível, que são as reações que se processam simultaneamente nos dois sentidos, tá? E aí, para ficar mais fácil, inclusive, e a gente não perder aqui o caminho, eu vou, eu vou, eu vou postar a gravação e tu tenta assistir, né, a partir desse slide que eu explico com mais detalhes, tá? Eu só mostrei mesmo a interpretação desse gráfico, tá? De reação direta e de reação inversa, tá? E mostra que quando atingir o equilíbrio, eu vou ter somente uma linha. Por quê? Porque a velocidade da reação direta e inversa serão iguais. E aí, nesse slide aqui, eu já estou explicando, eu estou mostrando um caso ilustrado, digamos assim, de como que eu atingo o processo de equilíbrio quando eu faço análise de tempo, velocidade, reagente, produto e concentração, tá? Então, eu acabei de mostrar, por exemplo, que eu estava no tempo 10 minutos, né? Fiz análise, vi que começou a gerar os produtos e vi as quantidades de produto e reagente, né? No início eu tinha 20, quando a reação começou. Aí quando eu fiz a análise em 10 minutos, eu já percebi que tinha 12 de reagente e 8 de produto. Que no caso, quando você soma, vai dar 20 também, porque a matéria não é criada e nem destruída, né? Ela é apenas transformada.
E aí, digamos que a reação, em 10 minutos eu analisei as quantidades e guardei as informações. Aí fui tomar um café e deixei lá cronometrando. Aí quando bateu o tempo de 20 minutos, eu fui lá de novo analisar. Quando chegou no tempo de 20 minutos, na minha análise, eu percebo que a seta da reação direta, ela ainda está mais grossa do que a seta da reação inversa. Então quer dizer que a minha reação direta ainda está maior do que a reação inversa. Então não atingiu o equilíbrio ainda, porque as velocidades aqui não são iguais. E aí quando eu vou analisar os reagentes, eu percebo uma coisa interessante. Eu percebo que ainda tem a mistura dos reagentes e produtos no meu sistema reacional, e percebo que a quantidade de reagente agora é menor do que a quantidade de produto. O reagente é 8, o produto é 12. O que isso está significando? O que isso significa? Que os meus reagentes estão se transformando em produto numa maior proporção do que os produtos se transformam em reagente. Que vocês percebem, ó, reagente transforma em produto, e produto transforma em reagente. Se no início eu tinha 20 de reagente e 0 do produto, eu até entendo, porque a reação não tinha começado, então não tinha produto. Aí passou 10 minutos, eu tinha 12 de reagente e 8 de produto. Agora veio para os 20 minutos, agora eu já tenho 8 de reagente e 12 de produto. O que isso significa para mim? Que a proporção de transformação de reagente em produto é diferente da proporção de transformação de produto em reagente. Ou seja, mais espécies de reagente transformam-se em produtos do que de produtos transformam-se em reagente. Tá? Então é importante a gente entender isso. Porque às vezes a gente fala assim, gente, a velocidade da reação inversa é igual à velocidade da reação direta, num equilíbrio químico. Mas no equilíbrio químico não quer dizer que as quantidades de reagente e produto serão iguais. Porque isso pode confundir vocês. Deve pensar, no equilíbrio, a quantidade do reagente é igual à quantidade do produto. Não, não é. No equilíbrio químico, a única coisa que são iguais são as velocidades, mas as quantidades não são, tá? E alguém pode perguntar, professor, por que teve essa inversão? Por que no tempo de 10 minutos o reagente era 12 e o produto era 8? E aí quando foi para 20 minutos, o reagente é 8 e o produto é 12. Por que teve essa inversão? Essa inversão é por conta disso. É por conta que a proporção de transformação de reagente em produto é diferente da proporção de transformação de produto em reagente. É como se os reagentes transformassem em produtos numa proporção e produto em reagente na outra, tá? Em proporções diferentes. Agora eu fiz análise, agora no tempo aqui, ó, de 30 minutos. No tempo de 30 minutos, eu já tenho uma coisa interessante, ó. A seta da reação direta é igual à seta da reação inversa. Então, beleza. E a quantidade de reagente, só que isso aqui, eu não vou nem olhar para essa seta por enquanto. E a quantidade de reagente, ó, é 6 e de produto é 14. Agora, quando eu vou para os 40 minutos, ó, análise de 40 minutos, eu percebo que as setas estão no mesmo comportamento, né? São iguais. Então já está me indicando que a velocidade é igual. E está me indicando aqui, gente, ó, que a concentração do reagente também é 6 e do produto é 14. Quando eu vou fazer análise em 50 minutos, as setas também estão no mesmo comprimento e as quantidades de reagente continuam mesmo, 6 e 14. Então, que informação eu já começo a tirar daqui? Eu percebo que do tempo de 30 minutos para frente, eu atingi aquilo que eu chamo de equilíbrio, tá? No tempo de 30 minutos para frente, eu atingi o que eu chamo de equilíbrio. E o que equilíbrio é esse? É quando as velocidades da reação direta e inversa são iguais. E em termos de concentração, professor, de quantidade de reagente de produto, que informação que eu tiro? A informação que eu tiro é que as concentrações de reagente de produto elas permanecem constantes no equilíbrio, elas não mudam, tá? Então, o que eu tô querendo dizer é isso, ó, que as concentrações elas não são iguais, tá? Elas não são iguais, obviamente, vocês estão vendo que uma é 6, a outra é 14. Só que a informação importante que vem para a gente é que elas permanecem constantes, elas não variam mais. Aí alguém vai perguntar, professor, por que não varia mais? Com a velocidade de formação da reação, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, quer dizer que a mesma velocidade que eu vou formar, que eu vou sair do reagente e vou para o produto, é a mesma quantidade que o produto sai e vem para o reagente. Se essas velocidades são iguais, quer dizer que as minhas quantidades elas não vão mais mudar. É tipo isso, ó. É tipo isso aqui, ó. Eu tenho o reagente A, esse reagente A, ele vai formar o produto B, né? Formar um produto B. Isso aqui é a velocidade de reação direta. O produto B, por sua vez, ele vem e forma o reagente A. É a velocidade de reação inversa, tá? Como essas velocidades aqui, ó, da reação direta e da reação inversa são iguais, é como se eu passasse, sei lá, é como se 0,1 mol
por litro por segundo fosse transformado no B, e aí como o B tem a mesma velocidade, ele também vai transformar 0,1 mol por litro por segundo de velocidade no reagente A. Então é meio que as proporções de transformação são iguais, as velocidades são iguais. Como as velocidades são iguais, então as concentrações elas não vão mudar, as quantidades não vão mudar. Porque a mesma quantidade de A que passa para formar B é a mesma quantidade de B que passa para formar A. E aí as mesmas quantidades permanecem constantes, tá? Então a mesma quantidade de A que vai formar B é a mesma de B que vai formar A. Mas é todo o tempo que acontece isso, professor? Não, só acontece isso quando está no equilíbrio. Então, no equilíbrio químico, a minha informação mais importante são essas duas. São que as velocidades dos dois processos são iguais e que as quantidades de reagente e produtos, elas permanecem constantes. Só que esse constante, tenha muito cuidado. Constantes não quer dizer iguais. As concentrações de reagente e produto, elas vão ser diferentes. É óbvio que em algum caso elas vão ser iguais, mas no geral elas são diferentes. Tá? São diferentes, mas elas permanecem constantes ao longo do equilíbrio. Pessoal, vocês estão conseguindo entender ou ficou confuso essa última parte aí? Eu Deu acho pra que dá pra entender. entender. Ó, infelizmente, eu fiz uma coisa errada. Eu apaguei uma coisa que eu iria explicar para vocês. Ó. Então, de novo, eu tenho um reagente A, né, formando o produto B, né, e tenho o produto B formando o reagente A. Digamos que essa reação do A para formar o B, ela acontece com a velocidade de 0,5 mol por litro, vou representar só por M, mol por litro por segundo, né? Mol por litro por segundo. E digamos que a reação do produto B para transformar no reagente A, ela também acontece a 0,5 mol por litro, que eu vou representar por M maiúsculo, por segundo. Então aqui são duas velocidades. Então quer dizer o quê? Como a velocidade da reação, ó, reação direta, VD, e reação inversa, VI. Como a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, isso no estado de equilíbrio, quer dizer o quê? Que a cada segundo que a reação acontece, 0,5 mol de A é transformado em B. E automaticamente, no mesmo segundo, 0,5 mol de B é transformado em A. E aí você olhando para a reação lá no recipiente, você acha que aquela reação parou, não está mais acontecendo. Só que de fato ela está acontecendo, porque o equilíbrio é dinâmico. Ou seja, é um equilíbrio que está tendo um movimento de A para B e de B para A. E aí a pessoa olha e se pergunta, por que, que as quantidades de reagente e produto não estão variando, professor, naquela tabela? Porque a mesma proporção de A que é transformada em B é a mesma proporção de B que é transformada em A. Tá dando para entender, pessoal, essa passagem aqui? Sim. E aí você vem aqui na tabela, ó, aí você olha, o cara vai lá e analisa em 30 minutos, aí ele vê que tá 6 para reagente, 14 para produto. Aí ele vai tomar um café de novo, o cara viciado em café, aí ele olha em 40 minutos, vê de novo, 6 e 14. Aí ele vai, sei lá, dar uma volta no laboratório, aí mais 10 minutos ele volta, quando já tiver com 50 minutos, aí ele vê que tá de novo, 6 e 14. Aí a pessoa olha, professor, então quer dizer que a reação tá parada? Não, a reação não tá parada. O que está acontecendo é que a mesma proporção de reagente que está transformando em produto é a mesma de produto que transforma em reagente. E faz com que a reação faz com que as quantidades sejam constantes. Então, são duas coisas que vocês não devem errar quando falar de equilíbrio químico. Não devem pensar que a reação está parada, que ela não está, ela acontece em um equilíbrio dinâmico, ou seja, um equilíbrio com movimentação. Vocês não devem pensar também que as concentrações dos reagentes e produtos são iguais no equilíbrio, que não são. O que vocês devem pensar é o seguinte, é que as velocidades são iguais e as quantidades de produto e reagentes permanecem constantes. São essas duas informações que vocês precisam carregar com vocês. Isso aqui no estado de equilíbrio, tá? Então, mais uma vez, por que a gente está estudando tudo isso, gente? A gente está estudando tudo isso porque o estado de equilíbrio é uma coisa que acontece naturalmente dentro da química, tá? Não é o cara lá no laboratório que vai forçar a esse estado de equilíbrio. Não, ela acontece naturalmente. E ela só vai acontecer, como eu falei para vocês, para reações reversíveis. Ou seja, as reações que acontecem de maneira direta e acontecem de maneira inversa simultaneamente. E aí, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa,
a gente tem o processo de equilíbrio. A gente tem, não é nem processo, a gente tem um estado de equilíbrio, porque o equilíbrio ele é um estado. A gente atinge o equilíbrio, beleza, atingiu o equilíbrio está lá sendo formado. Aí mais na frente, nas próximas aulas, vocês devem estar perguntando, professor, e aí quando acontece o equilíbrio, quando atinge o estado de equilíbrio, o que acontece? Tá, a reação atingiu o equilíbrio e ela está lá. E aí alguém pode inclusive perguntar, professor, se eu quiser desmanchar o estado de equilíbrio, que a gente chama de perturbar. Né? É como se o sistema estivesse lá quietinho e eu vou perturbar. Tem como eu perturbar esse estado de equilíbrio? Tem. E aí, mais na frente a gente vai estudar os fatores que perturbam o estado de equilíbrio. Tá? A gente vai estudar isso aí mais na frente. Beleza, gente? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Sim. Sim. E os... Deixa eu perguntar aqui. Quem falou foi o Manuel Inácio? Foi sim. E aí, pessoal, os outros e as outras? Sei lá, o Eduardo, Rayane, Guilherme, Laiane, Antônio Carlos, Laura. Quem mais que tá por aí? Tranquilo. O Yuri também? Tá, beleza. Tá de boa? Tranquilo? Fácil, né? Isso De aí? boa. Tá fácil demais, não tá? Até agora tá. Beleza. Vai continuar fácil, gente. Relaxa. Enquanto não aparecer a matemática, continua fácil. Então vamos lá. Então aqui, ó, nesse slide, é só o conceito formal de equilíbrio, que é o que vocês já sabem, que eu já expliquei para vocês. Então, o equilíbrio químico é o estado. Então, o equilíbrio ele é o estado, tá? É o estado no qual as velocidades das reações direta e inversa se igualam, tá? Então, não tem muito segredo. Então, não vou nem perder tempo nesse slide, porque a gente já abordou esse conceito aqui, beleza? Só que dentro do equilíbrio químico, gente, existe uma grandeza muito importante, tá? Que alguém pode perguntar assim, professor, no equilíbrio químico, o que mais que a gente vai estudar? Além do conceito, da descrição do fenômeno, do estado que o senhor explicou e tal, a gente tem uma coisa chamada constante do equilíbrio, que é a nossa, digamos assim, a nossa ferramenta matemática que está embutida dentro do equilíbrio químico. Alguém fala, aí, falou em matemática, já vai complicar. Não, não vai complicar porque isso aqui é relativamente fácil, tá? Então, a constante do equilíbrio é a maneira que a gente usa para expressar o equilíbrio químico em si, tá? Então, como que a gente vai expressar a constante do equilíbrio? A constante do equilíbrio, gente, ela é definida como ela é definida como um K, né? O Kzinho mesmo. Então, a constante do equilíbrio ela é definida como K, tá aqui, ó, esse Kzinho que está na tela de vocês, e ela é definida de maneira muito simples, gente. Ela é igual. Quando tiver esses colchetes aqui, gente, a gente está falando que isso aqui é concentração. Então, a constante de equilíbrio ela é definida como a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, gente, é muito fácil, tá? A definição de constante de equilíbrio é muito fácil. É um K, tá? Constante de equilíbrio K, ela é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, por exemplo, e ainda tem mais um detalhe que eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, vamos olhar aqui para essa reação do reagente A reagindo com o reagente B para formar o produto C e para formar o produto D. Essa reação, gente, é uma reação reversível. Por quê? Porque tem a seta dupla aqui, ó, seta nos dois sentidos. Tem a seta da reação direta e tem a seta da reação inversa. Então, essas letras em maiúsculas são os meus compostos, tá? Essas letras minúsculas, gente, são aquilo que a gente chama de coeficientes estequiométricos, que vocês já viram, né? Que são aqueles números que ficam na frente das fórmulas, nas equações químicas, que elas servem para quê? Para ajustar as quantidades de reagentes e produtos, né? Porque a quantidade de reagente de um lado, a quantidade de um elemento de um lado tem que ser a quantidade do elemento do outro lado, né? A quantidade do elemento quantidade de um elemento no reagente tem que ser igual à quantidade do elemento no produto. Por quê? Porque a matéria, como eu falei para vocês, ela não é destruída nem criada, ela é apenas transformada. Então tem que ter essa questão aí da igualdade, tá? Então esses números que aparecem na frente das equações químicas, eles servem apenas para equilibrar, tá? As quantidades de reagente e produto. E a gente chama eles de coeficientes estequiométricos, tá?
E aqui embaixo, gente, eu estou escrevendo a expressão da constante de equilíbrio para essa reação. Então, como eu falei para vocês, ó, ela é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Como aqui eu tenho dois produtos, então vai ser a concentração do reagente C vezes a concentração do reagente D. E aí aparece uma informação importante, ó. Essas concentrações elas estão elevadas ao númerozinho C para o reagente, para o produto C, e ao númerozinho D para o produto D. Então, o que isso significa? Que as minhas concentrações na constante de equilíbrio, elas têm que ser elevadas aos coeficientes estequiométricos, tá? Então, é uma informação importante. A constante do equilíbrio é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, ambas elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá? E aí, ó, se eu tiver 2 reagentes, ou 3 reagentes, ou 2 produtos, 3 produtos, as concentrações deles precisam ser multiplicadas, tá? Então, eu tenho a concentração do produto C vezes a concentração do produto D, ambas elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Isso aqui vai ser dividido pela concentração do reagente A, elevado ao coeficiente estequiométrico A, vezes a concentração do reagente B, elevado ao coeficiente estequiométrico B. Então é simples, gente. A constante de equilíbrio é simples. É só o que eu acabei de falar para vocês. É só concentração do produto dividido por concentração do reagente, ambas elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Deu para entender, pessoal, como é que eu formulo a expressão da constante de equilíbrio? Sim. Sim. Então agora vocês vão olhar para... Ó, tem essa reação aqui em cima e tem a tabela aqui embaixo. Eu quero que vocês olhem para os lugares de acordo com a minha fala, tá? Não vão já olhar para os números da tabela, senão vocês vão ficar perdidos. Quero que vocês olhem de acordo com as partes que eu for marcando aqui, tá? Então vamos lá, a gente vai trabalhar com essa reação química aqui. A gente vai sair de representação genérica, A, B, C e D, essas coisas, e vamos aqui para uma reação geral. Só uma pergunta, vocês vão ter aula agora 10 horas, pessoal? Sim, de geografia. Tá, beleza. Então deixa eu correr aqui. Então vamos lá. Vocês olhem para essa minha reação. Ela é a reação entre o hidrogênio gasoso. Então olhem de acordo com os lugares que eu estou marcando para vocês não se perderem. Vocês precisam entender isso. Então a minha reação entre o hidrogênio gasoso, o H2, ele está reagindo com o I2, que é o iodo gasoso, tá? Os dois vão se misturar, hidrogênio e iodo, e vão formar o hidróxido de iodo, tá? Vão formar, ou o hidróxido de iodo não, o iodeto de hidrogênio, na verdade. Vão formar o iodeto de hidrogênio, que é o HI gasoso. Então essas duas moléculas, hidrogênio e iodo, vão se misturar para formar o HI. Então as duas moléculas se misturam para formar 2 mols de HI. Todos acontecendo em fase gás, tá? É uma reação gasosa. Esse Gzinho aqui para dizer que a reação é em fase gás. Que todos estão na fase gasosa. Beleza. Aqui embaixo na tabela, eu tenho um experimento 1, 2, 3 e 4 para essa reação química. Então, eu realizei essa reação em 4 experimentos. E aí alguém vai perguntar, professor, o que o senhor variou nesses experimentos? Eu variei as concentrações das espécies, tá? Tanto do H2, do I2 e do HI. Então, elas estão sofrendo variações em cada experimento. Então, percebe, ó, a concentração do H2 ela é 0,0213, 0,0427, 0,0320, 0,0266. Ou seja, estou variando a concentração do H2 nos 4 experimentos. Para o I2, estou variando também ela nos 4 experimentos. E para o HI, também estou variando ela nos 4 experimentos. Lembrando que aqui é a concentração das espécies químicas já no equilíbrio. Então, aqui, nos 4 experimentos, eu já estou atingindo o estado de equilíbrio, já atingi. Então, está no equilíbrio químico. Só que elas têm quantidades diferentes em cada experimento, tá? Agora, eu quero que vocês olhem para essa expressão aqui, ó. Quero que vocês olhem para ela e me digam o que ela significa. Essa expressão, olhem com calma. O que ela significa? A fórmula que a gente vai usar para resolver. Oi? Não consegui entender. Fala. A fórmula que vamos usar para responder essa pergunta aí. Os experimentos. Mas essa fórmula, ela significa o quê? Vocês acham? Olhem para ela com calma.
constante de equilíbrio? Ela é a constante do equilíbrio. Por quê, ó? Porque eu tenho, ó, lá em cima, concentração do HI, que é o meu produto, elevado a 2, que é o doisinho daqui, ó. Esse doisinho aqui, ele aparece aqui, ó. Ó, concentração do HI elevado a 2. E aqui embaixo, eu tenho concentração dos reagentes, ó, que é o H2 elevado a 1, quando não aparece nada, porque tem um aqui na frente, ó. Não aparece nada porque tem um aqui na frente. Então, embaixo tem a concentração do H2 vezes a concentração do I2, ambas elevadas a 1, que é o 1zinho que está aqui. Então, essa expressão aqui, gente, ó, é o meu K, é a minha expressão da constante do equilíbrio, tá? E aí, gente, ó, quando eu pego essas concentrações aqui que estão na tabela e jogo dentro dessa fórmula aqui, ó, eu pego essas concentrações aqui, ó, do experimento 1, e jogo dentro dessa fórmula aqui, eu vou ter esse valor, ó, 54,5. Quando eu pego os valores do experimento 2 e jogo dentro da mesma fórmula, eu vou ter o valor 54,3. Quando eu pego o experimento 3, os valores do experimento 3 e jogo aqui dentro dessa fórmula, eu vou ter o valor de 54,4. Quando eu tenho o experimento 4, né, e jogo os valores dentro da minha fórmula, eu vou ter 54,7. Então, a média aqui é 54,5, em média geral. E esses valores aqui, vocês estão percebendo que eles são os valores aproximadamente iguais, né? Eles estão variando já depois da vírgula, 54,5, 54,3, 54,4, 54,7. Então, a gente usa esse valor da média geral. Então, o que isso está mostrando para mim? Que quando eu estou no equilíbrio e jogo dentro da fórmula da constante, os meus valores eles não mudam, tá? Eles mudam, mas numa grandeza muito, muito baixa. E a gente admite, né? A gente chama isso, a gente admite que os valores aqui estão constantes. E aí você pode, inclusive, utilizar aqui a média para indicar o valor da constante do equilíbrio. Então, está querendo me mostrar que quando as concentrações das minhas espécies estão no equilíbrio químico e eu jogo ali dentro da fórmula da constante do equilíbrio, os valores aqui eles variam muito pouco, ou em alguns casos, na maioria dos casos, eles nem variam. E aí por isso que a gente chama de constante, ou seja, os valores não vão variar, tá? Então, essa aqui é a ideia da constante do equilíbrio, tá? E aí eu vou deixar, inclusive, como exercício para vocês, como teste, vocês vão refazer essas contas, tá? Eu queria que vocês fizessem isso. É óbvio que vocês vão usar o tempo hoje para terminar a atividade avaliativa de vocês, mas quando vocês forem trabalhar, for ver a gravação dessa aula, eu vou colocar como um exercício para vocês chegarem nesses valores aqui, ó. Vocês vão pegar as concentrações aqui, experimento 1, 2, 3 e 4, e vão chegar nesses valores. Só que eu vou fazer até melhor, gente. Eu vou criar como se fosse um exercício no Class 1, eu vou deixar essa tabela e já vou deixar as instruções para vocês fazerem. Tá? Vocês vão pegar esses valores aqui e fazer essa continha para chegar no mesmo valor que a gente tem aqui na tabelinha, para vocês treinarem mesmo. Tá? Então, qual que é a ideia disso aqui tudo? A ideia é mostrar que quando eu tenho as espécies em equilíbrio e eu jogo na fórmula da constante, o valor da constante de equilíbrio ela não vai variar por 4 experimentos. Por quê? Porque eu estou no estado de equilíbrio. Então, não importa se a concentração para o experimento 1, 2, 3 e 4 são diferentes. Não importa se são diferentes, mas estando no estado de equilíbrio, a constante vai dar aproximadamente igual ou igual. Por quê? Porque eu estou no estado de equilíbrio. E a constante, o próprio nome diz, é constante. Seja para o experimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde que esteja no estado de equilíbrio, a minha constante ela não vai variar, ela não muda. Se mudar, lá na última casa decimal, é até desprezível a variação. Tá? Então, essa tabela, ela mostra isso aqui para a gente. Beleza? Pessoal, então vou encerrando aqui a nossa aula de hoje, tá? Vocês vão ter aula aí já já. Mais uma vez, eu lembro que vocês têm até hoje para terminar a atividade avaliativa. Eu vou estar postando essa gravação e vou estar postando esse exercíciozinho para vocês treinarem aqui. E aí, na próxima semana, a gente volta a se encontrar para continuar aqui as nossas discussões sobre equilíbrio químico. Beleza, gente? Certo. Beleza, professor. Valeu, professor. Bom dia. Alguém tem Professor, algum... Pode o falar. prazo, Pode o falar. prazo para essa última atividade vai ser para que dia? Qual a última? Tá falando desse conteúdo novo aqui agora? É a atividade de agora.
Cara, eu ainda não sei. Porque, por exemplo, eu não vou esperar até a próxima sexta-feira para a gente continuar a nossa aula. Eu vou gravar mais uma ou duas aulas desse conteúdo para terminar logo, e aí eu postar a atividade referente ao equilíbrio químico, mas possivelmente não vai ser de uma semana, não, vai ser um pouco mais rápido, porque a quantidade de conteúdo vai ser menor e o nosso tempo também vai ser menor. Então, talvez vai ser em 3 dias, no máximo 4 dias, não sei. Beleza? Pessoal, então Beleza. bom dia a todos aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tranquilo, então bom dia a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, professor. Tchau.